Sentar para a gente conversar um pouco, né? Quem estiver com a palavra de Deus, abre no Evangelho de Lucas, quiser acompanhar, né, pela Bíblia, capítulo 18. O Evangelho de Lucas, para quem tiver curiosidade, quiser estudar, é o Evangelho que mais insiste com a oração. No Evangelho de Lucas, ele descreve Jesus rezando 8 vezes. Depois vocês procuram para vocês verem. 8 momentos ele descreve que Jesus rezava. Por que 8? Que é o número do transbordar na Bíblia, é o número da santidade. Né? Nada na Bíblia é por nada, tudo tem uma razão. Então, depois vocês procurem ler. Né? Então, nós vamos reler essa parábola de domingo, né? Do fariseu e do publicano, para ver o que Jesus queria ensinar para nós hoje. Né? Por que nós estamos lendo uma coisa que ele falou 2000 anos atrás? Se eu não puder usar ela para o meu dia de hoje, não está servindo para nada, não está mudando a minha história, não é? Então, Jesus falou assim, está no versículo 9, capítulo 18, versículo 9. Contou ainda essa parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tente piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não, pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Quando a gente for contar de novo essa parábola e ler de novo essa parábola, toda vez que eu for ler algum trecho da Bíblia, essa Bíblia vira para mim, assim, como um espelho, ok? Então, quando eu for ler de novo, eu tenho que ler assim: 3 homens subiram ao templo. O publicano, o fariseu e quem que é o outro? Eu. Nós 3 subimos no templo, estamos aqui. Ok? E aí a gente precisa de pensar o quanto do fariseu eu trago dentro de mim e o quanto do publicano eu trago dentro de mim. Porque o fariseu é aquela pessoa que tem toda a lei na mão. Ele cumpria rigorosamente a lei. Rigorosamente a lei. Mas, olha como é que Jesus é encantador, né? Porque vocês vão ver o que ele queria no final, né? Ele fala para Deus assim, ele chega, como ele era, fazia tudo, cumpria a lei, ele chegou, ficou de pé, falava de igual para igual com Deus. E falava desse jeito para ele: eu te dou graças porque eu não sou como o resto da turma aí, não. Sou bacana. Eu sou ladrão, sou injusto, não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero, e pago o dízimo de tudo, faço jejum, faço tudo. Quantas vezes nós fazemos exatamente isso? Quantas? Várias, né? Várias. Então, se eu aqui rezo dessa forma, eu sou exatamente como o fariseu. Porque ele achava que ele era perfeito, então, ele foi lá para rezar. Isso aqui é uma oração? Vocês acham que isso aqui é uma oração? Na verdade, ele foi fazer uma lista de todas as qualidades dele, né? De tudo que ele fazia. Então, na verdade, ele não foi encontrar com Deus, ele foi encontrar com quem? Com quem que o fariseu se encontrou? Com seu ego inflado. Ok? Ele se encontrou com o ego. Ele não rezou, ele ficou desfilando lá: eu sou bacana, eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu faço isso, eu jejuo, eu. Na verdade, é aquilo que Jesus falou, que as pessoas que estavam convencidas de serem justas, desprezavam o resto. Nós temos que ter um cuidado imenso com isso. Porque às vezes a gente começa a rezar mesmo de verdade, assistir missa, jejuar, rezar o rosário, e a gente começa a olhar torto para quem não faz. Certo ou errado? Então, assim como o fariseu foi lá se encontrar com o próprio ego inflado, ele não fez uma oração,
Ele não se encontrou com Deus. Ele se encontrou com ele. E qual a imagem que o fariseu tinha ali de Deus? O que ele esperava de Deus? Uma recompensa. O Deus dele é o Deus da troca. Eu faço isso, 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 o Senhor me dá isso. A imagem. E quantas vezes nós fazemos isso? Mas eu sou dizimista, mas eu faço jejum, eu confesso. E por que Deus não me dá isso? Fulano entrou na igreja agora, começou a rezar agora, Deus já deu tudo para ele. Lembra dessa história que alguém já fez isso por aí? Não. Vocês estão rindo, né, gente? Porque não é assim? Amigo, Jesus é extraordinário. Ele escancara a coisa para nós, né? Ele faz assim um espelhinho assim e fala, presta atenção, subiu vocês três. Então, ele aqui não conhece o fariseu. Ele tinha toda a lei na mão e tinha uma rigidez no coração. Rígido. Aquela figura rígida que não tem nenhuma misericórdia com ninguém. Você não faz isso, não faz isso, não faz isso, você não merece isso. E ele ficou de pé. Ele nem se inclinou. Ele não encontrou com Deus. Ele não rezou. Ele desfilou as qualidades dele. Então, por isso, eu sou tão bacana que eu mereço ser recompensado. Aí o publicano subiu no templo. E Jesus, se vocês avaliarem aqui, se vocês lerem Lucas, se não me engano, 7, falava que Jesus ia para casa, tanto ia na casa de fariseu como na casa de publicano. Quem dos evangelistas é um publicano? Que Jesus chamou? Mateus, é Levi, é um cobrador de impostos. Imagina o escândalo que Jesus já fez quando ele chamou um publicano para estar com ele, né? Então o publicano era extremamente mal visto, porque ele cobrava sempre um pouquinho a mais, né? Sempre um pouquinho a mais. Então ele não era bem-vindo no templo. Então ele já sobe, e se vocês observarem a atitude dele aqui, ele ficou à distância. Ele nem sequer conseguia levantar os olhos para Deus. Mas ele batia no peito e falava, tende piedade de mim que sou pecador. Então aqui, quem precisava da misericórdia e do perdão de Deus? Quem? Quem? O fariseu, o publicano e eu. Não subiu 3 para rezar? Nós temos que entrar na história. Todos nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. Mas o publicano aqui, ele mostra para nós uma coisa interessante, que é a humildade. Ele tem consciência que ele não presta. Ele tem consciência que ele é um pecador. E o quanto isso nos falta. Então, a única coisa que ele pedia a Deus era misericórdia para ele. Ele falou, misericórdia. Para um Deus que não discrimina. O coração de Deus não tem muro, não, gente. Ele não separa uns dos outros, não. É todo mundo filho. Deus nos ama. Ele não faz chover sobre justos e injustos. O sol não nasce para todos. Deus nos separa. Nós é que separamos. Nós é que discriminamos. Nós recebemos a Eucaristia, em vez de estar concentrado na presença de Deus, a gente está até ajoelhado, observando quem entra na fila. O que nós temos com isso? Estou falando mentira? Não. Perdemos as graças todas, que em vez de estar concentrado ali em ação de graças com Jesus, nós estamos vigiando o resto. Então, o que Jesus aqui, na verdade, ele quer nos contar? Quando Jesus nos ensina a rezar, ele ensina a rezar o Pai, porque tudo é no plural. Não tem nada no singular. Eu não rezo Pai meu, rezo Pai nosso, que estás nos céus. E eu peço o pão nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, tudo no plural. E não nos deixeis, todos nós somos frágeis, todos nós somos de barro, todos nós precisamos da misericórdia dele. Oi, deixa eu entrar só um instantinho na sua tela. Se essa mensagem está falando com o seu coração, aproveita agora, se inscreva no canal Mulheres Católicas, deixe o seu like e compartilhe com alguém especial. Assim você ajuda essa missão a alcançar mais corações. E se você quiser apoiar ainda mais de um jeito bem simples, torne-se membro do canal. O seu apoio ajuda a manter essa obra no ar e a levar mais mensagens de fé, esperança e oração todos os dias.
Quem estiver assistindo pela TV, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela e entrar direto na área de membros. Obrigada por caminhar conosco. Agora, vamos voltar à reflexão. E aqui é tão bonitinho, porque o publicano não se justifica diante de Deus. Ele não fala, sabe por que eu sou pecador? Por causa disso, disso e disso. É assim que a gente faz. Por que a gente tem tanta dificuldade de confessar? Porque a gente fala, sabe por que eu pequei? Porque fulano me irritou. Não, querido, você pecou, ok? Mas a gente justifica tudo. E está escrito na palavra de Deus, não se justifique diante do Senhor teu Deus, porque Ele sabe aquilo que somos. Então, na verdade, é preciso aprender a rezar. Porque quando a gente vai rezar, a gente revela aquilo que a gente é. A gente consegue revelar a nossa identidade. A gente revela aquilo que a gente já está carregando no interior. Aqui, só o publicano fez um encontro real. Fariseu não, fariseu só desfilou as qualidades dele, olhou para o resto e falou, essa turma não podia estar aqui dentro, porque é tudo pecador. Mas naquele momento ele também pecava quando ele discriminava. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes diante de Deus. Como é que eu vou para rezar? A gente vem para rezar para poder ficar contando para ele as coisas da vida do outro. O que eu tenho com isso? Nada. Eu preciso de olhar para a minha alma e falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda no meu caminho. Filó, a pessoa falou comigo assim, Filó, eu não vou confessar, sabe por quê? Porque eu não peco. Falei, menino, que extraordinário. Não tem pecado? Falei, oh, que bom, que bom. Os santos confessavam todos os dias. Mas você já chegou no estágio que nem pecado tem, extraordinário. Está vendo que a gente não tem consciência? E aí a gente chega para rezar, muito mais contando para Deus, como é que eu sou uma filha perfeita, maravilhosa. Você viu que eu estou vindo à missa, eu estou rezando o texto. Você viu que eu rezei de madrugada, você viu que eu fiz isso, você viu que até que eu dei uma roupinha para o pobre, você viu até que eu estou dando cesta básica, você viu? Então eu mereço que o Senhor me dê isso. Então, na verdade, a gente precisa de uma outra consciência que Jesus coloca aqui para nós, que quando Jesus conta essa história, Ele está nos convidando a uma coisa, o quê? É só rezar? Só? Vocês acham que Jesus queria só que a gente subisse aqui para rezar? Só isso? Não? Alguém falou para vocês que existe uma palavra-chave aqui nessa leitura? Percebem alguma coisa? O que Jesus nos convida? A conversão. Gente, a nossa conversão é uma coisa séria. Ela não é uma brincadeira, é uma mudança de atitude em tudo, inclusive para rezar. Inclusive na consciência de que eu sou criatura, que eu fui feita por Ele. Só isso. Eu sou criatura. Existe um Deus que é Criador. É o meu Pai. Fazer com Deus uma relação de filho e pai, de filha e pai. Que eu sou dependente dEle, que eu dependo dEle para tudo. Então me ensina a rezar. Chama o Espírito Santo para rezar em nós. Aprende a falar Abá, Paizinho. Fala, me ajuda, me dá colo. Eu não sei nem rezar, eu sou igual criança. Eu não sei rezar. Me ajuda a tomar consciência daquilo que sou. Nada. Mas que quero fazer uma caminhada, que eu já descobri algumas coisas, que eu sou filha do Senhor, que eu vim do amor, que eu volto para o amor. Me ajuda a fazer essa caminhada, me ajuda a expor a minha vida diante do Senhor, me ajuda a fazer uma oração de verdade, não com os lábios, mas com o meu coração. Me ajuda a me rasgar, falar, Senhor, a minha situação é essa, o Senhor me ajuda. Me dá discernimento, me dá sabedoria. Não me deixe discriminar ninguém. Me ajude a entender aquilo que o Senhor fez, que quando o Senhor veio ao mundo, o Senhor foi a encarnação da misericórdia. Me ajude a entender, Jesus, o que é essa misericórdia. Porque o fariseu não entendeu o que é gratuidade, não conheceu essa palavra. Ele está na fase que tudo toma lá da cá, eu faço, eu ganho. Ele não entendeu o que é um Deus que transborda. Ele não entendeu que Deus nos dá, não porque a gente merece, mas é porque Ele é bom. Não, mas você recebeu essa graça porque você é muito bom, você merece. Merece nada. Deus dá porque Ele que é bom, nós não. Ele dá porque Ele simplesmente Ele é amor. Então Ele tem essa gratuidade. Deus despeja misericórdia em nós. Porque se fosse avaliar bem, ele não recebia nada. Mas Ele é amor. Então o fariseu não conhece a gratuidade. O publicano entendeu que Deus ali perdoou, concedeu tudo e não fez nenhuma condição. Deus fez? Falou que eu te perdoo se... Não. Ele desceu para casa agraciado. A graça de Deus é um dom. Ele deu, porque Ele se colocou na situação daquilo que Ele é. Nada. Senhor, eu preciso de mais. Eu não tenho nada para te dar. Sou pecador, foi isso que Ele falou com Deus. Eu não tenho nada para te dar. Mas eu tenho muito que receber do Senhor. Mas eu não tenho nada. Troca zero, porque eu não tenho nada. E é isso que a gente tem que fazer quando vai rezar. Eu tenho o quê? Nada. Falo que eu tenho minhas mãos vazias. Sabe o que eu vim fazer aqui? Te dar minha mão vazia. Tem nada. Mas eu te amo na minha miséria. Me ajuda.
Me ensina a rezar. Me ensina a entender que somos irmãos. Me ajuda a cuidar uns dos outros. Quando eu preciso da conversão, é porque eu não tenho que julgar ninguém, Senhor. Eu não tenho que condenar ninguém. Falar, o que fulano está fazendo aqui na igreja? Não estou podendo entrar aqui não. Quem sou eu falar isso? Quem sou eu? Né? Então, colocar diante de Deus a nossa nudez, né? E falar, o Senhor que tocou os impuros, o Senhor que tirou aquele povo que estava à margem, sou eu sentada na beirada do caminho, me pega de volta, me coloca no caminho. Sou eu que o Senhor fez tudo aquilo. O Senhor não teve medo de tocar num leproso, o Senhor curou tanta gente. Então tem hora que a gente tem que fazer igualzinho aquele paralítico que estava numa cama, que levaram ele diante de Jesus. O que ele falou para Jesus? Lembram? O que o paralítico falou diante de Jesus? Os amigos desceram, abriram o telhado, desceram com ele. Fico imaginando que aventura foi aquilo. O que ele falou para Jesus? O que o paralítico falou? Nada. Nada. Ficou parado diante de Deus. É assim que a gente faz. É a nossa indigência. Ele tinha o quê? Paralítico, acamado ali, não sabia nada. Paradinho esperando. Esperando o quê? A misericórdia. Esperando o transbordar de Deus. Não falou nada, não pediu nada, deitado. Os amigos desceram com ele. Jesus deve ter olhado aquela cena lá. O que eles vão arrumar aqui, gente? Desceram com ele. Ele não falou nada. E muitas vezes a gente precisa ficar diante de Deus assim mesmo. No nosso silêncio. Porque Ele sabe tudo. E aí Jesus olhou para ele e falou, os teus pecados são perdoados. O pessoal assustou e falou, mas para que eles possam entender que eu posso perdoar o pecado, levanta e anda. Extraordinário, né? Coisa de louco. Levanta e anda, pega sua maca e vai embora, toma rumo. Porque às vezes nós estamos paralisados. Às vezes a nossa vida também tem alguma situação que nós estamos paradinhos, não andamos. Seja por uma dor, seja por um medo, seja por alguma coisa que aconteceu, uma perda. A gente está paradinho. A vida não anda ali. Nada acontece. Por quê? Porque a gente tem que ir para diante de Jesus. Ficar paradinho diante dele, porque ele sabe da nossa situação. Fala, faça comigo igual você fez com o paralítico. Faça comigo. Faça com que na minha vida eu consiga andar de novo. Não me deixe bloqueada, Senhor. Isso é oração. Aprender a confiar tudo, a não ter máscaras. Falar, eu sou isso ou nada, meu filho, deixa eu te contar. Pela sua graça, eu consigo estar aqui rezando. Pela sua graça, eu consigo levantar e assistir a missa. Pela sua graça, eu consigo confessar. Pela sua graça, eu consigo rezar um terço. Mas pela sua graça. Porque sem mim, nada. E tudo é graça. Não adianta falar, não, eu dou conta, sou bacana. Bacana coisa nenhuma. Fazemos porque Deus permite, somente. Porque eu pedi. Falei, eu não dou conta, o Senhor me ajuda? Sim. Lembra disso. A nossa vida é o encontro da graça com a liberdade. Você tem a liberdade de pedir, Deus concede. Você tem a liberdade de pedir, Deus concede. Senão você não vai sair do lugar. Então vamos pedir a Ele. Fala, Senhor, me ajuda a rezar. Me ensina. Faça com que eu tenha um coração de verdade convertido. Faça que de verdade, quando for rezar, eu esteja procurando a sua glória. Porque aqui o fariseu foi procurar a glória dele, pessoal, né? Olha como eu sou extraordinário. Só tenho vantagens, né? Não tenho nada que me desabone. Eu sou realmente extraordinário. Me ajuda que de verdade, tudo que eu faça, eu esteja procurando pela sua glória e não para a minha. Me ajuda a não querer que ninguém veja o que eu faço, mas apenas o Senhor. Converte o meu coração. Me ajuda de verdade a estar diante do Senhor, a saber que eu não sou digno, mas o Senhor nos permite. A oração é a coisa mais extraordinária que Ele nos deu. Então me ensina, Senhor, me entenda, me faça entender, que eu não quero, quando eu estiver rezando, não quero estar preocupada com o que o outro está fazendo. Eu quero pensar na minha vida, na minha alma. É só isso. Eu quero estar diante do Senhor de verdade, como um filho que precisa tudo do Pai. Um indigente, ali, diante de um rei. E o Senhor vai me concedendo aquilo que o Senhor sabe que eu preciso. As graças espirituais que eu preciso para caminhar, para voltar para o céu. Eu quero voltar para casa. Me ajuda, o caminho é estreito. Não vou perder tempo. Não perca tempo vigiando o outro. Há uns anos atrás, eu fazia adoração lá na Boa Viagem, no sábado à tarde. Não fui mais, porque ficou inviável para mim ficar lá fazendo adoração. Mas esse dia foi o dia que eu desisti. Quando eu saí e fui entrar no carro, chegou uma pessoa perto de mim e falou, doutor Filó, está tudo bem? Eu olhei e falei, tudo. Falei, deve ter sujado a roupa, deve ter feito alguma coisa de errado, né? Até que a roupa rasgou, alguma coisa. Fiquei olhando a roupa, falei, tudo bem. Ele falou, mas está tudo bem mesmo? Falei, gente, deve ter alguma coisa errada comigo, né? Falei, tá, tudo bem, por quê?
Não, porque você ficou 2 horas, 30 minutos, não sei quantos segundos aqui em adoração. Falei, fiquei isso tudo. Queria ficar mais. Não fiquei, porque eu tenho compromisso, porque o marido vai acordar daqui a pouco, tem que fazer café, que é a luta. Mas, vocês não têm assunto para conversar com ele, não? Porque ficar lá parada 2 horas, me vigiando, 2 horas e meia, me vigiando. Isso é que é perder tempo na vida. Né? Preocupada com que problemas eu estava tão grave que eu fiquei lá 2 horas e meia com Jesus. Você não consegue bater um papo com ele, não? Assim, contar um monte de casos, tem assunto, não? Não, tem demais. É muito assunto para contar, né? Para dividir, pedir opinião. Quanto demais pedir opinião? Falar que só viu isso, só viu aquilo, porque às vezes ele não presta atenção. Pensa, contar tudo. Vocês acreditam nisso? É assim. Então não perca tempo quando você estiver diante dele. Não perca tempo. O tempo é uma coisa extraordinária que nos é dada. Mas quando estivermos diante dele, o tempo nos cobrará o que fizermos com ele. São Tomás de Aquino. Presta atenção. Naquilo que ele nos dá, na graça que ele nos dá todo dia de poder estar com ele. Fala, me ensina a rezar, como você fez com os apóstolos. Me ensina de verdade a ter uma postura diante do meu Deus. Me ajuda de verdade a saber que quando eu rezo, eu estou diante de um Deus vivo. E que o Senhor não me discrimina porque eu não presto. Que eu sou pecadora. O Senhor ainda não desistiu de mim. Isso para mim é uma das coisas mais extraordinárias. Eu falo isso com ele. Todo dia que eu recebo a Eucaristia, eu falo obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me amar tanto, porque o Senhor ainda me alimenta todo dia. Isso é maravilhoso. É a força que eu preciso para poder caminhar. Peça a Ele. Fala-me, Jesus, me ensina a rezar. Não quero subir aqui como um fariseu, julgando o outro. Eu quero vir aqui rezar de verdade, com a consciência do publicano, que sabe que não é nada, e que é pecador. Me ajuda a tomar consciência dos meus pecados, revela para mim os meus pecados, revela para mim os meus pecados ocultos, me ajuda de verdade a ter um pavor do pecado, me ajuda a caminhar de verdade para ser santo, porque é assim que o Senhor falou. Me ensina a ser misericordioso, porque o Senhor é misericórdia. E se eu creio no Senhor, eu tenho que fazer a mesma coisa. Me ajuda a acolher o irmão como o Senhor me acolhe. Me ajuda a levantar o irmão como o Senhor me levanta. Me ajuda a fazer de verdade e lutar pelo reino de Deus. Me ajuda a não ficar preso nessas bobagens, mas de verdade, Jesus. Não quero me considerar justo, imagina, eu não sou digno de absolutamente nada. É isso que ele falou. Aqueles que consideram convencidos que são justos. Senhor, eu não sei nem meu próximo segundo. Me ajuda a não ficar envaidecido das minhas bagatelas, como o Senhor chama, das minhas bobagens, dos meus pequenos ganhos, né, no sentido de espiritual, e achar que por isso eu sou melhor do que o outro. Me ajuda a entender que somos todos iguais. E naquilo que eu já descobri, me ajuda a ajudar o meu irmão a caminhar. Então, hoje nós vamos descer do templo, eu, o fariseu e o publicano, agora nós vamos descer, pedindo a Ele que tenha misericórdia da nossa miséria, que nos ajude a entender que somos sim filhos amados, mas que estamos em construção, estamos em obra. Que Ele nos ajude a compreender que sem Ele, nada. E vamos pedir a Ele, Senhor, ensina-me a rezar e me dê as graças necessárias para uma conversão profunda, verdadeira, porque de verdade nós queremos chegar no céu. Nos ajude nesse caminho. Então vamos fechar os nossos olhos, pedir a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que nos ajuda. Ela que sempre estava em oração, né? O anjo encontrou ela rezando. Ela sempre estava rezando diante das situações mais difíceis. Ela rezava, sabendo que ela era uma criatura. Ela sabia aquilo que era, sabia qual era o papel dela, nunca quis nada além disso. Vamos pedir a ela que, como nossa mãe, olhe para nós, nesse momento, esse olhar doce que ela tem de mãe, esse olhar materno. Os vossos olhos misericordiosos, Senhora, a nós volvei. Olhe para nós nesse momento e interceda por cada um aqui, nesse momento, diante de Jesus. E peça a Ele quais são as graças necessárias que precisamos para a nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.